Eu quero, nessa noite, convidar os irmãos, por gentileza, abra sua Bíblia comigo, no livro do profeta Daniel. Vamos meditar nessa noite, na palavra do Senhor. Profeta Daniel, capítulo de número 5. Nós vamos ler os versículos de número 13 a seguir. Profeta Daniel, capítulo 5, versículo 13 a seguir. Todos acharam? Acho que não, né? Profeta Daniel, capítulo 5, versículo 13 a seguir. Os irmãos encontraram? Muito bem. Para quem não achou, está sendo projetado aqui. Nós vamos ler a palavra, está escrito assim: Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Versículo de número 15. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar a interpretações e solver dúvidas. Agora, se puderes ler a escritura e fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Verso 17, para encerrar. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Amém e amém. Irmãos, eu quero meditar convosco nesta noite sobre uma palavra: mantendo a integridade. Se nós pararmos para pensar no mundo que nós estamos vivendo, a maior crise que nós iremos contemplar não é a crise financeira, não é a crise na política, embora tudo isso é uma realidade, não é a crise na natureza, na ordem hídrica e outras, mas a maior crise que nós iremos observar hoje no mundo atual é a crise de integridade. Exatamente. Falta hoje na geração deste tempo presente uma posição de integridade. E quando nós estudamos este livro do profeta Daniel, nós vamos tirar muitas lições, muitos ensinamentos de jovens que manteram-se íntegro, mesmo em um momento de grande aflição, de grande adversidade em suas vidas. Estou falando do jovem Daniel, Sadraque, Ananias, Misael e Azarias, né? Tá vendo? A gente está tão acostumado a falar dos jovens depois deles terem ido para a Babilônia e ter sido trocado o seu nome, que a gente até parece que é automático, né, irmão Márcio?
E não é exatamente isso que o mundo quer fazer com os nossos jovens, com a nossa identidade, tentar mudar a nossa identidade, a nossa natureza, a nossa história que nós construímos com Cristo. Então, o livro de Daniel é um livro muito extraordinário, é um livro bastante especial, embora seja um livro pequeno, no sentido de conteúdo escrito, são apenas 12 capítulos, salvo engano, 12 ou 13, 12 capítulos, 12 capítulos, porém, o conteúdo do livro do profeta Daniel é de uma grandeza inimaginável. Ainda que o profeta Daniel não é como os demais profetas, que detinha os oráculos de Deus para o povo, e que por sua vez também recebia do povo as suas queixas, as suas petições, e de alguma maneira levava isso perante Deus, como o profeta Isaías, como o profeta Jeremias, como o profeta Ezequiel, e entre outros os profetas menores. O profeta Daniel era um profeta diferente, porque Deus o chamou, o escolheu e o usou através de sonhos, de visões, de revelações e as suas interpretações quando lhe era chamado a interpretar, como é o caso aqui dessa passagem no capítulo de número 5, onde ele vai interpretar aquela escritura, aquela escrita na parede. Então nós vemos que é um livro pequeno no tamanho, no que diz respeito à escritura, mas o seu conteúdo é algo inimaginável, glorioso, extraordinário, devido às revelações que Deus lhe revelou acerca dos impérios. Por exemplo, no capítulo de número 7, Deus mostrou a ele os grandes impérios, mostrando na revelação daquela visão dos animais que ele viu, e aquilo estava representando os grandes impérios. E é interessante, eu dizia isso hoje na sala para os nossos jovens, enquanto dava aula ali para eles, se existe um livro na Bíblia que cumpriu na integridade, na totalidade, as profecias até então, né, de uma forma assim impressionante, é o livro do profeta Daniel. Os estudiosos ficam assim admirados com a exatidão da palavra proferida, revelada a Daniel, e o seu cumprimento ao longo dos séculos, ao longo dos anos. Então Deus usou este jovem, até então, chamado Daniel, para revolucionar uma nação pela qual ele foi enviado como cativo, como prisioneiro. Então, o livro de Daniel ele está no mesmo patamar que os livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel, no sentido das revelações. Ele é tão singular, irmãos, esse livro, ele é tão especial, que no meio acadêmico, não é assim, Antônio? Ele é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento, devido às revelações contidas nele, ainda futuristas, que ainda irão acontecer. Por exemplo, Deus lhe revelou o período da grande tribulação que há de vir sobre o mundo, que há de vir sobre a nação de Israel. Deus revelou coisas extraordinárias para ele, e muitas delas já se cumpriram, e muitas ainda irão se cumprir. As experiências proféticas de Daniel, no campo das visões, dos sonhos, as suas interpretações dos reis, ou seja, é um livro muito especial. Mas a história de Daniel também é uma história extraordinária, uma história muito especial, que nos faz pensar bastante. E tudo começa quando Daniel é levado cativo para a Babilônia, quando ainda muito jovem. Os estudiosos vão dizer que talvez na casa dos 16 anos, outros falam 15, há quem diga 12 a 16 anos, porque não é
não tem como precisar exatamente, mas o fato é que aqueles moços eram rapazes, jovens, adolescentes, que foram levados na primeira tomada, na primeira investida de Nabucodonosor sobre a nação de Judá, isso no ano de 606, 605 a.C., isso é, já no Reino do Sul, porque o Reino do Norte já havia caído lá, por idos de 722 a.C., e o Reino do Sul havia ainda persistido, porque tempos e tempos alternava rei bom, rei mau, rei bom, rei mau, e de repente chega este momento aqui, em que Zedequias está governando, em Joaquim, melhor dizendo, né? Está governando, e então Nabucodonosor cerca a cidade, e na primeira investida, porque ele investiu 3 vezes, são 3 investidas contra a nação, né? Na primeira investida ele faz o cerco, leva alguns poucos líderes políticos, alguns poucos nobres da nação, alguns tesouros, alguns vasos do templo, e eles levam para a Babilônia, para pelo menos 1.600 quilômetros de distância de Judá, de Jerusalém, e entre essa primeira leva, lá está Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e eles vão ser levados para a Babilônia, e lá, como nós vamos ver no capítulo de número 1, aqueles moços, eles passam então a ser treinados, eles passam então a estudar nas maiores faculdades da época, naquele império, porque aquele império era o maior do mundo, até então, era a maior dominação do mundo, então tudo que tinha de melhor estava ali, né? Mas eles estavam ali na condição de prisioneiros, de cativos, mas de certa forma, vamos dizer assim, eles tiveram até um certo privilégio, no sentido de não sofrer tanto como os seus compatriotas que ficaram para a segunda tomada e também para a terceira tomada de Nabucodonosor, porque na terceira tomada foi algo muito caótico. Se você quiser continuar me ajudando, pode ser, tá bom, Isaías? Fica bom. Na terceira tomada, quando a gente vai ler, por exemplo, Lamentações de Jeremias, a gente vai perceber que aqueles que ficaram cativos em Jerusalém, aqueles que ficaram, depois que Nabucodonosor veio e destruiu a cidade, destruiu o templo, levou o rei, levou os filhos do rei, degolou os filhos do rei na presença do rei, vazou os olhos do rei, matou muitos ali, dispersou todo mundo, destruiu o templo, destruiu a cidade, destruiu as casas, deixou todo mundo na ruína. Jeremias vai relatar, lá em Lamentações, que aqueles que ficaram em Jerusalém estavam numa condição pior do que aqueles que haviam morrido. Criou-se este provérbio, este ditado, dizendo que aqueles que haviam morrido estavam numa condição melhor do que aqueles que ficaram em Jerusalém, devido à situação caótica, devido à situação dramática em que Jerusalém agora se encontrava. Isso na terceira tomada, mas Daniel já estava lá na Babilônia, já fazia alguns anos que ele estava lá. Ezequiel foi levado na segunda tomada, eles eram contemporâneos, eram da mesma época, né? Já estavam também cativos, de modo que Jerusalém agora sentia muita saudade, sentia muita dor, sentia muita aflição, porque eles estavam ali. Mas aqueles jovens, a Bíblia vai dizer que eles são levados para a Babilônia, mas é interessante destacar que eles foram colocados ali sobre a responsabilidade de um chefe dos eunucos, por nome Aspenaz, e aquele rapaz deveria então cuidar do bem-estar daqueles moços e instruí-los para que eles pudessem estar preparados em um determinado período de tempo para servir diante do rei. Então foi estabelecido que aqueles moços ali, eles tinham que participar,
por ele estar muito próximo do rei, eles deveriam participar das iguarias, do banquete, da mesma comida que era oferecido ao rei, eles também deveriam participar. E aqui começa a história de Daniel e seus amigos, e a história de integridade, de jovens com pouca idade, com poucos anos de vida, mas que tinham uma postura, que tinham um posicionamento de gente crente, de gente que servia a Deus com fidelidade, de gente que tinha compromisso com aquilo que ele havia aprendido lá na sua nação, lá na sua terra. E aí a Bíblia vai dizer que o chefe então apresenta diante dele o banquete, e ele diz de forma clara, talvez muito educada, né, com sabedoria, né, ele diz para o chefe: olha, não me leve a mal, eu estou aqui parafraseando, né, não me leve a mal, mas nós não podemos participar deste banquete. Não é como muitos hoje, eu sou crente, já batia de frente, né, Marquinhos? Já batia de frente com o chefe, não vou comer isso não, eu sou crente, isso aí é impuro para nós e tal, não. Mas Daniel foi com jeitinho, foi com cuidado, foi com cautela e conquistou a confiança daquele rapaz, dizendo: olha, eu quero servir o meu Deus, eu quero manter a minha integridade, a minha fidelidade a Deus, eu não posso participar disso aí, porque aquilo ali iria contaminar a vida daqueles rapazes. E é claro que a gente não sabe exatamente o que seria a contaminação que haveria para aqueles rapazes, mas certamente era comidas consagradas aos ídolos, né? Ao deus Marduk, ao deus Aco, ao deus Bel, ao deus Nebo ou Nabu, que eram divindades cultuadas pelos caldeus, cultuadas na Babilônia, e eles não queriam se misturar com aquilo. Então eles fizeram então um pedido, e veja que quando alguém quer servir a Deus com fidelidade, Deus sempre irá preparar uma oportunidade para você manter-se íntegro, mesmo em meio ao caos, à imoralidade, mesmo em meio às orgias, mesmo em meio à devassidão. E aqui eu já abro um parêntese para aplicar essa palavra à igreja, dizendo o seguinte: não há desculpa muitas das vezes para o jovem, né? Eu quero dizer uma palavra diretamente para o jovem aqui, porque são os mais atingidos, são mais atacados, até porque também Daniel era jovem, né? Não há desculpa para o jovem quando ele vai para a faculdade, e aí de repente ele já pinta o cabelo, corta o cabelo, faz um monte de tatuagens, diz: não dei conta, porque o ambiente era muito ruim, e o ambiente acabou me contaminando. Isso não é desculpa, porque quando alguém quer servir a Deus com integridade, aonde ele estiver, ele está dando testemunho de Deus, da sua palavra e da verdade. E Deus, aleluia, e Deus preparará a circunstância, as coisas irão convergir para que ele se mantenha íntegro diante de Deus. E aí o pedido de Daniel foi este: olha, faz o seguinte, nos dê apenas legumes para comer e água para beber, mas nós não queremos a iguaria, nós não queremos o vinho do rei. Mas aí Aspenaz diz para ele: não, mas como é que eu vou fazer? Quem determinou a sua comida não foi eu, foi o próprio rei que determinou a comida que vocês deveriam comer, e se ele descobrir que eu tenho feito isso, corro o risco de eu perder a minha cabeça. Mas aí Daniel, com sabedoria, a sabedoria que Deus lhe deu, Daniel faz então um teste com ele: olha, faz o seguinte, experimenta-nos 10 dias apenas. E aí, irmãos, você começa a ver o agir de Deus, o milagre de Deus, porque veja, 10 dias, pastor Benedito, é muito pouco, né? Alguém se alimentar de legumes, tomar água, beber água e comer legumes durante 10 dias, né? Que diferença faz, irmã Márcia? Diferença nenhuma, humanamente falando, não é? Não faz absolutamente nada, né? Às vezes as mulheres sofrem tanto, as pessoas sofrem tanto, né? Fazendo dieta, várias dietas, meses, né? E não conseguem emagrecer, não conseguem, engordar, né? Porque é difícil, né? Mas a Bíblia vai dizer que aqueles moços ali, as moças estão dando risada ali, é difícil, né? Mas a Bíblia vai dizer que apenas 10 dias, aqueles jovens se apresentaram diante de Aspenaz, e eles se mostraram mais viçosos, Mateus, mais
formosos, mais aparente do que os demais jovens que participavam da iguaria do rei. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É Deus trabalhando, Deus agindo na vida daquele que quer se manter íntegro diante da presença de Deus, aonde ele estiver. Aleluia, glória a Deus. Mantendo a integridade. E eu acho interessante, irmãos, que aí a gente começa a vasculhar a leitura do texto. Aí, de repente, o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho, e aquele sonho tira o sono dele, perturba a mente dele. E aí ele manda chamar todo mundo, manda chamar astrólogo, manda chamar mago, manda chamar os entendidos das artes lá, para que desse a ele a revelação daquilo que ele havia sonhado e a sua interpretação. E aqueles moços, eles não puderam, os demais astrólogos, sábios e magos que estavam lá, eles não puderam dar dar ao rei nem o sonho e nem a sua interpretação. Eles começam a indagar ao rei: não, rei, nos dê o sonho, aquilo que o Senhor sonhou, e nós daremos a sua interpretação. Por 2 vezes eles fizeram isso. Aí o rei disse para eles assim: olha, eu estou percebendo uma coisa, vocês estão tentando ganhar tempo, e eu estou dizendo para vocês aqui agora, se vocês não me derem aquilo que eu sonhei, vocês não falarem, não me mostrarem aquilo que eu sonhei e a sua interpretação, saiba de uma coisa: o decreto já está feito, vocês serão despedaçados. O rei ficou indignado, o rei ficou muito irado com eles, porque ele já fazia algum tempo que tinha estudado, e quando o rei precisava deles, eles não conseguiam dar a interpretação. E aí, de repente, Daniel ficou sabendo dessa história, e Arioque, que era o chefe da guarda, se apressou para prender todo mundo, para matar todo mundo. E aí Daniel pergunta para ele: mas o que está acontecendo? Por que o rei se apressa tanto em matar os sábios e os astrólogos? E aí então o Arioque lhe conta o que está acontecendo. E aí ele diz: faz o seguinte, dá um tempinho, porque eu vou buscar a Deus. Aleluia. Para manter a integridade diante de Deus, não tem outro caminho. Nós temos que nutrir uma vida de comunhão com Deus, uma vida de busca incessante com Deus. E foi isso que Daniel fez. Daniel então foi até os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, disse: olha, é o seguinte, há um decreto aí, e esse decreto nós estamos inclusos nele. O rei vai mandar matar todo mundo, porque aconteceu essa situação e ninguém pode interpretar. Vamos orar, vamos buscar a Deus. E a Bíblia diz que eles se põem a buscar a Deus, e lá no capítulo 3, versículo 19, a Bíblia vai nos dizer que Deus revelou a Daniel. Aleluia, oh glória a Deus. E Deus revelou a Daniel aquilo que o rei tinha sonhado e deu a sua interpretação. Mas eu dizia até para os jovens hoje pela manhã, e vou repetir aqui novamente, Daniel não perdeu a oportunidade de glorificar a Deus. Ei, igreja do Senhor, nós não podemos perder a oportunidade de dar glórias a Deus, porque tudo que fazemos, tudo que pensamos, tudo que agimos, tudo que realizamos, tudo que nós obtemos, tudo é glória de Deus, é para a glória de Deus, é pura graça, é por bondade, é por misericórdia. Por isso nós tributamos a Ele glória, nós tributamos a Ele honra, nós tributamos a Ele louvor, nós tributamos a Ele toda a glória. E aí então Daniel diz assim: ó, me coloca na presença do rei, porque Deus tem uma palavra para o rei. E aí então ele é colocado diante do rei, e o rei diz assim: você tem aí a interpretação daquilo que eu sonhei? Aí Daniel diz assim: olha, ó rei, vive eternamente. Era assim que se dirigia diante de uma autoridade, como um rei. E ele disse assim: olha, o rei, vive eternamente. Aquilo que você está pedindo, aquilo que o Senhor está pedindo, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem homem algum na terra pode revelar a ti, mas há um Deus, aleluia, há um Deus nos céus, Marina,
que revela o oculto e o escondido, aquele que revela os mistérios, aquele que revela as profundezas, aleluia, aquilo que muitas vezes está em oculto, em segredo, em mistério. Deus, Ele revela para os seus, para aqueles que mantêm a sua integridade, para aqueles que mantêm a sua comunhão com o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória ao Senhor. Daniel era um jovem íntegro, e a gente vai ver isso em todo o livro. A gente vai ver Daniel orando, a gente vai ver Daniel jejuando, a gente vai ver isso. E é interessante que as pessoas, até os ímpios, testificavam de Daniel. Capítulo 4, versículo 8, o próprio rei Nabucodonosor, naquela visão que ele teve da árvore, né, que é a segunda visão que ele vai ter, é o segundo sonho, né, ele vai dizer assim: olha, mandei chamar Daniel, porque nele há o Espírito dos deuses, né, tá mais ou menos certo aqui a revelação do rei. Na verdade não é o Espírito dos deuses, mas é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, né? Mas o rei não sabia disso, então ele diz: há em Daniel o Espírito dos deuses. Quando Belsazar comete essa impiedade de tomar bebida, tomar vinho nos vasos que eram consagrados a Deus, e apareceu aquela escrita na mão lá, e ninguém podia interpretar. A Bíblia diz que o coração do rei se transformou em água, ele ficou amedrontado, as suas juntas se desconjuntaram, seu joelho ficou batendo no outro de tanto medo que ele sentiu, porque ele sabia que aquele que estava escrevendo ali era poderoso, era Deus que estava tratando com eles ali. E aí Daniel então é chamado. E quem manda chamar Daniel? A rainha, a mãe de Belsazar. E ela diz: olha, na época do seu pai, na época de Nabucodonosor, tinha um rapaz aqui, tinha um homem aqui, que tinha um espírito excelente, manda chamar ele, porque naquela época ele revelou, ele mostrou muitas coisas ao teu pai, manda chamar ele. E aí entra na passagem que nós lemos aqui, de capítulo 5, versículo 13, quando Daniel entra na presença do rei, e o rei então diz para ele: és tu, aquele Daniel, porque isso aqui já havia passado muitos anos, né, irmão Benedito? Aqui ele já tinha bastante idade, né? Porque aqui o livro de Daniel, ele é um livro interessante, ele não está catalogado de forma cronológica, viu, Mateus? Por exemplo, o capítulo de número 7 aconteceu muito antes do capítulo 5, capítulo 6. Então, se a gente passar uma leitura rápida, a gente não vai conseguir compreender, extrair aquilo que está escrito na palavra, mas a gente precisa harmonizar os acontecimentos. Aqui Daniel já era um ancião, já era um velhinho, porque ele serviu pelo menos 70 anos como profeta, né, no Império Babilônico, Império Medo-Persa, e depois 4 reis, né? O rei Nabucodonosor, rei Belsazar, rei Dario e por último o rei Ciro. E em todos esses reinados Deus usou o profeta Daniel com as suas revelações, com as suas visões, com as suas interpretações. Louvado seja o nome do Senhor. E ele já era bem de idade, mas de repente ele se coloca diante do rei, talvez andando bem cansado, né, Carlinhos? Talvez andando já, né, sem muitas forças físicas, sem muito vigor, mas o espírito na vida dele era o mesmo. Aleluia! A unção e a autoridade na vida daquele homem ainda era o mesmo. A integridade de caráter na vida de Daniel ainda era o mesmo. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não havia aberto mão da sua chamada, ele não havia aberto mão das suas convicções, ele nunca titubeou em deixar de servir a Deus, mesmo sabendo que a sua nação havia sido devastada pelos seus raptores, que havia sido destruída, a sua família havia sido massacrada, mas ele estava lá na Babilônia, servindo os caldeus e dando glórias a Deus. Ele não se revoltou, ele não viveu uma vida de melancolia, se lamentando: por que aconteceu isso comigo? Por que eu estou vivendo essa situação? Não, ele manteve-se fiel, ele manteve-se íntegro na presença de Deus. Não é como muita gente hoje, porque qualquer coisinha se ofende, qualquer coisa quer abandonar, qualquer coisa quer ir embora. Não fez uma visita, vou embora, ninguém foi me visitar, irmão. Para com isso, irmão.
Pelo amor de Deus, aqueles jovens perderam a família, perderam a sua pátria, perderam a sua nação, perderam a sua dignidade, mas estavam lá na Babilônia dando glória a Deus, sendo fiel, sendo usado por Deus. A gente precisa aprender a ser crente, a gente precisa aprender a servir a Deus com fidelidade, com integridade. Que negócio é esse, irmão? Qualquer coisinha já se ofende, qualquer coisa, mexeu comigo, não falou comigo, irmão, para com isso. Você precisa ser mais crente, meu irmão, você precisa ficar mais firme com Jesus. Venha o que vier, haja o que houver, não saia, não arrede o pé por nada. Seja fiel, tenha integridade. Eu fico vendo o capítulo 3, o rei Nabucodonosor, depois que Daniel interpretou o sonho da estátua, aí o rei, ele resolveu, vou fazer uma estátua para mim, fez uma estátua lá no campo de Dura, né, Oséias? Fez a estátua lá, mandou chamar os sátrapas, mandou chamar os presidentes, mandou chamar os governadores, mandou chamar os prefeitos, mandou chamar toda a nação, e todo mundo em volta da estátua lá, e fez um decreto. Olha, vai ser tocada aqui a música da gaita de foles, da sambuca, do saltério, enfim, de toda sorte de música. E quando a música tocar, todo mundo vai ter que se dobrar diante da estátua. Isso aí foi o arauto que proclamou isso aí, diante de toda a nação. E aí, naquele momento, então, tocou-se a música e toda a nação se prostra diante daquela estátua. Mas alguém olha para o lado e vê 3 rapazes. Eu não sei porquê, Daniel não estava nesse dia, nesse negócio. Talvez Daniel estava viajando, fazendo alguma coisa, né, irmão? Não sei. Mas Daniel escapou dessa, né? E o jovem estava lá. Ananias, Misael e Azarias de pé, não se dobraram não. Aí algum desocupado, que não tem o que fazer, foi lá e deu calingo nos dentes para o rei. E disse, rei, vive eternamente. O Senhor fez um decreto aí que todos deveriam se dobrar ao som da música aí, e há 3 moços, 3 rapazes aí que não fazem caso de ti, e nem da estátua que tu erigiste, e eles não se dobraram não, diante da estátua. Aí o rei manda chamar, o rei ficou irado, o rei mandou chamar os rapazes, e aí o rei então perguntou para eles, diretamente para os rapazes, olha, eu fiz o decreto, e eu fiquei sabendo aí que todo mundo se dobrou, mas vocês não quiseram se dobrar. Então é o seguinte, ao ouvir o som da gaita de foles, do saltério e de todos os instrumentos, toda a sorte de música que houver, quando a música tocar, vocês vão se dobrar. E se não se dobrar, saiba de uma coisa, a fornalha já está preparando para você. Sabe qual foi a resposta daqueles 3 rapazes ali, ô Mateus? Aqueles 3 rapazes diante do rei, diante da maior potestade, diante da maior autoridade daquela época, eles dizem assim, olha, quanto aí, olha lá, respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego, disseram ao rei, rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e Ele nos livrará. Porque o rei disse, né? Quem é o Deus que pode livrar vocês, né? O rei disse isso, né? Quero ver qual rei que vai livrar vocês. Aí está dizendo, o nosso Deus, a quem nós servimos, Ele pode nos livrar. E Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Que convicção é essa, meus irmãos? Hein, Jair? Que convicção é essa desses rapazes? Eles estavam correndo risco de vida, eles sabiam que eles seriam mortos ali, mas eles não estavam nem aí, não. A minha convicção eu não largo, a minha integridade eu não abro mão, eu prefiro ir para a fornalha. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Está pronto para ir para a fornalha também? Está pronto para também ser jogado na fornalha de fogo ardente? A Bíblia diz que a ira do rei se acendeu de uma forma tão grande que ele mandou aquecer 7 vezes mais aquela fornalha. E a Bíblia diz que eles foram amarrados, foram atados e foram lançados dentro daquela fornalha. O fogo era tão intenso, era tão quente, era tão algo inimaginável que as pessoas, os homens que foram lançar eles, foram os homens que morreram. E Ananias
Misael e Azarias foram lançados lá dentro, né? E de repente Nabucodonosor está olhando lá de fora e ele começa a observar que há 4 homens andando dentro da fornalha. Ele diz: olha, ele fica assustado com aquilo. Ele diz: olha, nós jogamos 3 moços lá dentro, mas eu estou vendo 4, e o 4 é semelhante ao filho dos deuses. Que negócio é esse? Labrachurianda lamai, urianda lamas. Ainda que você seja jogado na fornalha, ainda que você tenha que entrar no fogo ardente, Deus irá entrar com você, mas mantenha a sua fidelidade, mantenha a sua integridade diante de Deus. Deus irá te honrar, Deus irá estar com você. O rei fica apavorado, irmã Marina, e diz: olha, Sadraque, Mesaque, Abednego, saiam daí de dentro, vem aqui. Eles saíram, né? E a Bíblia vai dizer que nem a fumaça pegou na roupa daqueles rapazes. Nada, absolutamente nada, não aconteceu absolutamente nada com aqueles jovens, benditos, sei lá, servos do Deus Altíssimo. Saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Outro versículo: e ajuntaram-se aos sátrapas e prefeitos, presidentes e os capitães, e contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos. Bendito seja o nome do Senhor. Este é o Deus que nós servimos, este é o Deus que tem compromisso com quem tem caráter, com quem tem integridade, com quem tem posicionamento, com quem tem palavra, com quem tem compromisso com a palavra, com quem tem compromisso com a verdade, com quem tem compromisso com Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, pode glorificar, Ele está aqui nesta noite. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. E aqueles jovens saíram, e a partir daquele momento eles foram mais uma vez honrados por Deus ali. E a partir daquele dia um decreto novo foi estabelecido ali, que todos deveriam honrar o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abednego. Louvado seja o nome do Senhor. Parece que eu vejo aqui esses 3 meninos, né? Se fosse hoje, Ednei, eles ligando para Daniel: Daniel, eu preciso te contar uma coisa que aconteceu aqui, rapaz. Você não sabe o que aconteceu. Deus deu um livramento, quase que a gente morreu aqui queimado, mas Deus nos deu um livramento, né? Porque Daniel não estava lá, né? Daniel escapou, né? Mas mal sabia Daniel que lá no capítulo 6 tinha uma provinha para ele também, né? Seria lançado lá na cova dos leões por causa de inveja, por causa de gente que é invejosa, né? E parece que eu já vejo, né, com os olhos da fé, eles contando com o entusiasmo que Deus fez na vida deles. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus está falando conosco nessa noite sobre posicionamento, sobre integridade. Como eu disse no começo desta ministração, e eu quero repetir novamente, nós estamos vivendo uma crise muito grande, e a crise é a crise de integridade, crise de posicionamento. E chegou o tempo que nós não podemos mais ficar em cima do muro, viu, Denise? Chegou o tempo que nós não podemos mais ficar titubeando se a gente vai ou se fica, se a gente é crente, se a gente não é crente. Chegou o tempo de a gente tomar uma posição, assumir um lado da história. E a pergunta que eu lhes faço nessa noite é: qual lado você vai estar? Qual posição você irá tomar? Bendito seja o nome do Senhor. Essa é uma pergunta retórica. Vai para a sua casa nesta noite refletindo sobre posição, sobre posicionamento, sobre santidade, sobre comunhão, sobre vida de devoção, sobre vida de oração. Aleluia. Daniel foi lançado, irmão Benedito, eu disse lá em cima hoje para os nossos jovens, Daniel foi lançado na cova dos leões. Sabe por quê? Porque ele tinha uma vida de oração. Porque ele ia orar. Sabe, foi o erro dele, o crime dele? O crime dele foi orar. Porque foi estabelecido um decreto lá, outro decreto, né? Que ninguém podia buscar a nenhuma divindade senão ao rei. Não foi isso? É porque os camaradas estavam com ciúme, porque ele ia ser colocado como presidente, o principal deles. Eles, não, de jeito nenhum, vamos fazer alguma coisa para tirar esse camarada do jogo, né?
E aí fez o decreto, mas Daniel orava. Daniel 3 vezes por dia se dobrava diante, com as janelas abertas, de frente para Jerusalém. Daniel conhecia a Bíblia. Coloca aí para mim, por gentileza, Bruno. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, e eu já vou encerrar agora. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 46. Daniel conhecia a Bíblia, Daniel conhecia a palavra de Deus, Daniel conhecia a vontade de Deus. Daniel estava cativo lá na Babilônia, mas olha o que ele observava. Primeiro Reis, capítulo 8, versículo 46. 8:46. Deixa eu ver se é isso mesmo. 8:46. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares nas mãos do inimigo, para que os que os cativarem e levem em cativeiro a terra do inimigo, quer longe ou perto esteja, e na terra, olha lá, e na terra aonde forem levados em cativeiro, tornarem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente agimos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra dos seus inimigos, que os levarem em cativeiro, e orarem, olha lá, e orarem a ti para a banda da terra, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, que deixe os seus pais para esta cidade que elegeste, e para esta casa que edifiquei ao teu nome, e orar, ouve então nos céus, assento da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e faze-lhes justiça, bendito seja o nome do Senhor. Daniel orava 3 vezes por dia, porque ele sabia que esta era a vontade de Deus. Aonde ele estava, ele se localizou, onde que está Jerusalém? Para cá, então é aqui mesmo que eu vou orar. E 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, e orava, e buscava a presença de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar a presença do Senhor. Por gentileza, fiquemos em pé. Eu quero nessa noite fazer uma oração. Gostaria de convidar você que entrou aqui nessa noite, que talvez ainda não aceitou a Jesus e gostaria de assim o fazê-lo. Há alguém em nosso meio que nesta noite gostaria de aceitar a Jesus? Por gentileza, faz um sinal assim com a sua mão. Quero te conhecer. Você ainda não se decidiu a aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Alguém aqui embaixo, por gentileza? Alguém ali atrás? Ali? Lá em cima na galeria, alguém? Alguém que gostaria de fazer uma reconciliação? Talvez você serviu a Deus um tempo, mas está um pouquinho parado, está um pouquinho distante, e nesta noite você queira reconciliar-se com Deus. Alguém? Alguém nesta noite que gostaria de reconciliar-se com Deus? Por gentileza, faz assim com a sua mão. Alguém? Não há ninguém? Não há ninguém? Lá atrás? Alguém ali atrás? Não temos ninguém. Muito bem, nós vamos orar então nessa noite e pedir que o Senhor venha nos fortalecer, nos dar integridade. Feche os teus olhos e nós vamos clamar ao Senhor nessa noite. Glorioso Deus e Pai, em cuja presença estamos uma vez mais. A minha oração neste lugar, Senhor, é que o Senhor venha trabalhar na minha vida, na vida da tua igreja, na vida dos meus irmãos em Cristo, na vida, Senhor, desta família, na vida, Senhor, de cada um, meu Pai amado, trazendo cura, trazendo renovo, trazendo conserto, trazendo, Senhor, integridade, Senhor, integridade, que possamos manter-nos íntegros, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às orgias, mesmo em meio ao pecado, à idolatria, aonde estivermos, aonde chegarmos, que a presença de Deus, a presença do Espírito esteja conosco, brilhando em nós, brilhando em nossa face, brilhando em nossas vidas, ó Pai, e que até mesmo o ímpio possa ver que há algo diferente na nossa vida, e tudo isso seja revertido em glória, em honra, em louvor, em adoração ao Deus dos céus, ao Deus Criador dos céus, Criador da terra. Pai, abençoa o teu povo, Pai, abençoa a tua igreja, Pai, abençoa os teus filhos, perdoa pecados, sara feridas, cura as enfermidades da alma, cura, Senhor, as emoções, em nome de Jesus. Dê um brado de glória a Deus, diga amém.
Glória a Deus. Que Deus continue abençoando, pastor.